Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como você está nessa quinta-feira, hoje, dia 22 de agosto? Estamos aqui começando mais um bate-papo, mais uma live, mais um momento para a gente poder conversar, compartilhar algumas situações, compartilhar ideias, momentos, ou seja, para a gente poder refletir. É bom a gente poder ter esses momentos assim de pensar sobre algumas situações, né? Bom dia, Patrícia, bom dia, Delcineia, que está aqui com a gente, Lari, Ivan, muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos aqui. Né? Pessoal, estão surgindo muitos temas, né? Muitas situações que as pessoas vão pedindo para a gente conversar. E Domingos, bom dia. E aqui a gente precisa, muitas vezes, pensar, refletir sobre as coisas que a gente está fazendo. Né? Wagner, bom dia. Pessoal, mais uma vez pediram para a gente falar um pouquinho sobre as redes sociais. Numa live passada a gente conversou sobre isso, quais são os efeitos das redes sociais na nossa mente. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os impactos, mas numa outra percepção. Esse foi um tema sugerido pela Bruna. Né? As redes sociais, ela acaba trazendo para a gente muitas possibilidades. É claro que a gente não pode negar isso. Só que a gente tem que saber como utilizar essas redes, né? A gente tem que saber o que a gente está buscando. Todo movimento que a gente faz tem sempre uma intenção, tem sempre uma forma, né? Tem um porquê da gente buscar aquela situação, aquela realidade, aquela vivência. E isso tem a ver também com as redes sociais. A pergunta que a gente precisa se fazer é: o que eu estou buscando nas redes sociais? O que eu quero? O que na verdade eu estou fazendo com essas redes sociais que eu tenho? Então tem um impacto muito interessante que a gente precisa sempre discutir aqui. E a primeira delas, né, é essa atração, né? Olhar para o lado psicanalítico das redes sociais, e um dos lados que nós temos fala justamente de um processo de reconhecimento e validação. É uma forma da gente de se sentir validado, de se sentir assim, acolhido ou buscado pelas pessoas, né? Ou então de se sentir assim, de alguma forma, reconhecido. Esse é o nosso lado narcísico. Nos traz uma sensação de alguém estar olhando para a gente. Né? Então, essa estruturação narcísica que nós temos, dessa necessidade de comprovar que a gente existe, essa necessidade de entender que as pessoas estão olhando aquilo que a gente faz, que as pessoas gostam ou não, é a nossa estruturação narcísica. E vamos pensar um pouquinho, óbvio que nem sempre é válido a gente pensar nas mudanças do tempo. Né? Acho que a gente precisa viver o tempo de hoje, é o que está acontecendo hoje, com as coisas que vêm surgindo hoje, a gente aprender a lidar com essa realidade. Muitas vezes a gente precisa pensar na nossa nostalgia, né? na época que a gente vivia e tudo mais. Quando nós entramos na nossa fase, por exemplo, na nossa fase de criança, será que lá atrás a gente buscava um reconhecer? Será que lá atrás a gente buscava também uma certa admiração, alguma coisa nesse sentido? Que depois vem aparecer nas redes sociais. Né? Não sei, né, não cheguei a estudar isso, mas não sei se daqui a algum tempo essa questão da busca pela validação, pelo reconhecimento nas redes sociais vai mudar. Acontece que hoje existe essa necessidade e é uma falsa sensação de que a gente realmente está vivendo ali um momento em que as pessoas gostam da gente, um momento em que as pessoas curtem. Pessoal, a gente precisa sempre ter essa percepção dos pezinhos na realidade. Né? O que será que eu quero com isso? O que será que isso me faz sentir? Né? Muitas vezes a gente se frustra também. Por exemplo, algumas pessoas têm um certo medo de postar alguma coisa porque alguém pode criticar, porque alguém pode falar que aquilo está errado, aquilo está feio. Isso é uma invalidação. E essa invalidação nós precisamos trabalhar na gente. É como se a gente fosse buscar o reconhecimento dos nossos pais, por exemplo. Então, a gente precisa entender o que será que eu estou buscando com as redes sociais. Eu estou buscando um reconhecimento, eu estou buscando uma validação, eu estou buscando uma forma que as pessoas me vejam. O que eu quero? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. O que eu quero com uma rede social? Eu uso uma rede social, por exemplo, para divulgar meu trabalho,
Se eu uso uma rede social para poder atrair um público para aquilo que eu faço, se eu uso uma rede social para divulgar alguma coisa que eu estou fazendo ou alguma coisa que eu exerço, tudo isso é muito importante. É claro que a gente precisa saber também que as redes sociais nos ajudam nisso. É essa a questão. Qual é a funcionalidade dessa rede para mim? Qual é o motivo de eu fazer isso? Uma outra coisa que aparece, que é muito importante a gente também pensar, é uma ideia, é uma construção ideal de mim mesmo, é uma construção de um ideal de ego, vindo aí do nosso narcisismo, e uma idealização exagerada também que acontece. A questão da idealização sempre existiu na nossa forma de pensar. Acontece que houve-se uma busca narcísica por ser idealizado também, ao mesmo tempo que se idealiza outras pessoas. Deixa eu ver aqui, o Carvalho está colocando para a gente. Penso que as redes sociais são apenas o meio, a necessidade desse reconhecimento é válida, só é potencializada pelas redes sociais. Exatamente, e é um meio, é isso que a gente precisa entender, que a rede social é um meio de eu divulgar o meu trabalho, um meio de eu buscar conhecimento, esse meio. Agora, quando eu tenho as redes sociais para suprir uma carência minha ou trazer uma falsa sensação de uma determinada coisa, é aí que mora o perigo. É nesse sentido que eu falo. Então tem toda razão. É um meio. A necessidade precisa ser observada. Por exemplo, eu posso ter uma rede social onde eu estou postando minhas coisas, posto minhas fotos, eu posto ali uma coisa que eu faço, eu posto um vídeo. Uma coisa é eu querer compartilhar aquele momento com outras pessoas. Outra coisa é eu querer compartilhar e ficar esperando o que as pessoas pensam de mim, ou se as pessoas estão gostando disso, ou se então nas redes sociais eu estou me comparando com fulano ou ciclano. Nossa, mas fulano faz isso, eu nunca vou chegar nesse lugar. E aí a gente começa num processo de depreciação desse ideal de eu. É como se aquela figura que a gente está vendo, ela fosse tão assim, não se chega a uma perfeição, mas fosse tão além de quem nós somos, que nos cria uma falsa sensação de que a gente nunca vai chegar lá. E é aí que está a questão. É como eu estou usando as minhas redes sociais. Como é que eu estou trabalhando isso a partir desses conceitos da psicanálise, desse ideal de ego que a gente vai formulando, desse eu ideal também tem uma construção a partir do que a sociedade propõe. A gente vai vendo, e aí a gente precisa inserir aqui o contexto do algoritmo, a gente vai vendo algumas situações, a gente vai percebendo que as pessoas elas vão se comparando demais, vão criando um certo perfeccionismo, eu quero que as pessoas vejam esse lado, e vai criando uma fantasia muito grande. Há uns tempos atrás, até já tinha repetido isso numa outra live, há uns tempos atrás eu vi um rapaz que ele falou assim que ele não tinha mais conversa com a mãe dele, não sei se vocês viram isso, foi num canal americano isso, ele não tinha mais conversa com a mãe dele, não tinha porque ele conversar mais com a família dele. Por quê? Porque a família dele não tinha o número de seguidores que ele tinha, porque a família dele não tinha a mesma fama que ele tinha. Pessoal, olha a distorção da realidade, como ela vai acontecendo. Causa uma falsa impressão de que realmente aquilo é o nosso real, que as pessoas realmente gostam da gente, que as pessoas de fato ali nos admiram. É aquela coisa de inflar o nosso ego. É como se o nosso ego encontrasse um caminho para expor alguma coisa e daquela situação ser aceito. E a gente não está percebendo esse aprisionamento no nosso lado narcísico. Que a gente precisa então é saber usar, entender esses impactos que tem quando a gente está falando da gente mesmo. Eu posso expor o que eu quiser nas redes sociais, mas eu preciso entender o que eu estou querendo com isso. É um famoso pescar. Eu estou jogando a minha isca. O que eu estou querendo pescar? Tudo vai depender da isca que eu coloco, da vara que eu utilizo, da linha que eu estou utilizando. Será que eu aguento? Então essa dinâmica da pesca é muito interessante nesse sentido. Quando eu lancei alguma coisa, o que eu estou querendo com aquilo que eu estou lançando? Aí eu preciso pensar em mim. Eu preciso pensar em como eu estou desenvolvendo todo esse movimento. Muitas vezes, pessoal, o que acontece também com o impacto das redes sociais é ali,
o dedinho treinando assim, ó. Esse movimento vai fazendo com que a gente crie uma sensação de prazer. Para muitas pessoas acaba sendo bastante prazeroso, né? A Bruna colocou aqui pra gente, inclusive foi a Bruna que sugeriu esse tema, né, Bruna? E ainda sobre querer compartilhar com outras pessoas, às vezes eu me pergunto o porquê disso também. Exato, que é essa busca dessa aprovação das pessoas, né? Por quê? Por que eu quero compartilhar? Se eu quero compartilhar porque eu quero ensinar alguma coisa que eu sei, se eu quero compartilhar porque isso é parte do meu trabalho, é exatamente isso, buscar o que eu estou querendo com isso. Na clínica, como podemos identificar essa necessidade de reconhecimento nos analisando? Principalmente nas vivências do complexo de Édipo, nas experiências com os cuidadores, ali o que se viveu ali naquela infância. Por isso que eu falei do o nosso momento, assim, a gente, acredito eu, que a maioria que está aqui possa, ou quem assistir posteriormente possa ter vindo dessa fase. Eu tenho 40 anos, então na minha infância, o que acontecia lá atrás? Não tinha essa questão das redes sociais, a gente tinha que saber interagir com quem tinha à nossa volta. E tinha conflito, e as coisas eram reais, as coisas aconteciam naquele momento. E muito das experiências que a gente teve com os nossos pais, os nossos cuidadores, é o que define como a gente interage com o lado de fora. Então, na clínica, a gente vai entendendo também como foi essa experiência no complexo de Édipo. Como que essa pessoa se desenvolveu, se ela teve os pais, se ela não teve os pais, se os pais eram rígidos, se os pais eram mais flexíveis, se os pais de alguma forma reconheciam essa criança, ou se os pais muitas vezes invalidavam essa criança. Tá? E aí a gente vai entendendo essa dinâmica com a busca de hoje. O que é a rede social para essa pessoa? O que ela está buscando? Então, as redes sociais, nesse contexto, acabam criando uma certa alienação. A pessoa fica alienada àquele contexto. Ela fica presa àquela condição de que ela deve, por exemplo, ser uma pessoa perfeita. Como se ela não pudesse ter seus conflitos, suas dificuldades, não pudesse ter seus enroscos do dia a dia. A gente tem, pessoal, todo mundo tem. Todo mundo que vocês pegarem aí, por exemplo, nossa, tem 1 milhão de seguidores, tem não sei quantos... O pessoal tem tudo isso aí, é um trabalho que a pessoa faz, tem toda uma estrutura por trás disso, para isso acontecer. E, obviamente, as pessoas também têm seus conflitos. Mas não, quando a gente idealiza as pessoas, a gente não consegue entender essa dinâmica dos conflitos que elas também têm. Então nós precisamos perceber o seguinte, todo mundo ali tem suas dificuldades, ninguém leva uma vida fácil. Mas as redes sociais acabam causando essa impressão. É fácil ter determinado carro, é fácil ter determinada casa, é fácil ter um relacionamento assim. A gente vai criando condições que muitas vezes a gente vai achando que a gente nunca pode atingir. E a gente vai ficando alienado por esses grandes outros que a gente vai julgando serem o que a gente deveria ser. Acontece que cada pessoa tem a sua estrutura psíquica e nessa forma de lidar com a realidade também entra essa questão de como nós nos conhecemos, como nós nos olhamos. Isso que precisa acontecer, pessoal. Como é que você se observa? Como é que você se posiciona? Casa de Pedra Garopaba está sempre aqui com a gente. Bom dia. Usar as redes sociais para reconhecimento é um sintoma, né? Exatamente. Chevois, né? O que você quer? O que você deseja para reconhecimento? Mas em qual sentido? Né? É no sentido, preciso ver se as pessoas estão gostando disso que eu estou postando. Por exemplo, se eu venho aqui numa live, se as pessoas estão gostando dessa discussão, gostando dessas reflexões, é esse sentido. Agora, se eu venho aqui, por exemplo, pessoal, porque eu preciso me promover, eu preciso que as pessoas fiquem curtindo isso aqui, depois eu vou olhar quantas pessoas curtiram o meu vídeo e tal. Essa necessidade demonstra muito mais esse reconhecimento vindo lá da nossa infância do que, de fato, um reconhecimento daquilo que eu estou proporcionando. Então, existe essa grande diferença. Não estar nesse sintoma é justamente você se conhecer. Peraí, eu estou fazendo um trabalho e estou divulgando isso. Esse trabalho que eu estou divulgando tem tal finalidade. Então eu estou ciente disso que eu estou fazendo. Basta vocês acessarem, por exemplo, perfis de empresas. Acessem perfis de empresas, vocês vão entender essa dinâmica. Tem uma divulgação daquilo que ela faz. Mas Marcos, eu quero divulgar minhas fotos do dia a dia. Beleza, divulga suas fotos do dia a dia, suas postagens do jeito que você quer. Pode divulgar, não estou falando que tem algo de errado. O que a gente precisa fazer é entender o que a gente quer.
O que a gente está buscando com isso? Pode ser uma fuga para não lidar com a realidade? Pode, é aí que entra o contexto da alienação e da desconexão com a realidade. Tá? As pessoas muitas vezes acabam tendo um certo desligar da sua realidade, uma fuga. Netflix, Instagram, os Reels, os vídeos engraçadinhos do TikTok, de tudo quanto é canal, pessoal. Tá? Sempre que a gente sente um excesso, a gente precisa começar a entender o que a gente está querendo com esse excesso. Ah, nossa, tô cansado aqui agora, não consigo fazer meu trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Reels aqui, vou ver um pouquinho, vou distrair minha cabeça e tal. Aí eu entro num estado dopaminérgico muito grande, e esse estado dopaminérgico faz com que eu saia da minha realidade. Pessoal, olha que interessante também, esses tempos atrás, eu gosto muito de ver as divulgações, eu vejo os vídeos, é claro, mas eu busco muito assim, pessoas que trazem reflexões, tá? E tinha uma pessoa, eu não lembro agora que canal que era, que perfil que era, mas tinha uma pessoa que ela estava falando assim, né? As pessoas que querem progredir, elas produzem. As pessoas que querem fugir da realidade, elas consomem. Né? Então existe uma diferença muito grande entre produzir e consumir. Isso também está muito ligado às redes sociais. Então você está usando a sua para produzir ou você está usando a sua para consumir? Consumir, pessoal, muitas vezes pode ser uma fuga da realidade, uma dificuldade de lidar com tal situação, pode ser um conflito que eu tenho e eu não quero ver aquilo naquele momento, eu estou consumindo, eu estou fazendo coisas ali que não geram algum resultado daquilo que eu quero. Agora, quando eu sou produtivo, eu estou buscando alguém que compartilhe alguma coisa, eu estou buscando um canal que me traga uma informação de um problema que eu tenho, eu estou buscando um conhecimento sobre uma inteligência artificial que está surgindo aí, alguma coisa que pode facilitar o meu dia a dia. Isso é algo consumido, porém voltado para produção. Então a gente precisa saber direcionar a nossa atenção. Treine o seu algoritmo para que ele traga para você aquilo que realmente você precisa. Agora, comece a observar o que ele está demonstrando para você, o que ele está trazendo para você, porque é isso que você está buscando. Não é o Instagram que está mostrando esse vídeo para você, é você que está contando para ele que você quer ver mais desse vídeo. É você que está contando para ele que você gosta disso aqui. Pessoal, você parou um instante num vídeo, ele já começa a contar. Opa, o Marcos assistiu esse vídeo por tantos minutos. O próximo? Não, ele não assistiu. O próximo? Opa, ele ficou mais tempo. Opa, o próximo? Nossa, ele ficou aqui um tempão, assistiu 10 vezes. Ou seja, a gente vai treinando o algoritmo para que, de alguma forma, ele nos mostre determinadas situações. Então, pode ser uma fuga da realidade, uma desconexão com aquilo que a gente está vivendo. Pessoal, quando a gente precisa pensar em alguma coisa, não pensem nas redes sociais. Pensa no seu dia a dia, tenha um tempo para você. Esses dias atrás, até estava vendo alguns vídeos, assistindo algumas coisas, às vezes eu vou pesquisar algumas coisas, e aí eu estava pensando assim, sabe, teve um momento que eu tirei ali dos vídeos, ficou aquele silêncio assim à minha volta, falei, nossa, é isso aqui que eu estou precisando. Eu preciso desse silêncio, eu preciso dessa calma para eu poder pensar. A gente precisa olhar mais para aquilo que a gente está fazendo, para a nossa realidade. E de fato, né, Carvalho, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, pessoal. A gente sempre vai enxergar uma realidade distorcida. Então a gente tem uma dificuldade muito maior hoje de ficar com a gente mesmo. A gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para a gente, né? De perceber aquilo que a gente precisa. E aí a gente vai encontrando essas fugas, essas desconexões da realidade. É por isso que a gente precisa refletir sobre isso. Como é que a gente está usando? Qual é o intuito da rede social para mim? O intuito da rede social é eu me desenvolver ou eu estou tentando fugir de algum conflito? E a gente precisa, pessoal, ter tempo mais real. Mas Marcos, hoje é a nossa realidade, as crianças vivem online. Eu sei de tudo isso. Mas a gente também precisa entender qual é a nossa culpa em tudo isso. As crianças não nasceram com isso na mão, foi a gente que enfiou na mão deles. Então a gente precisa pensar nisso também. Agora, pessoal, a gente precisa aprender a lidar mais com conflitos. A gente precisa
olhar mais para o nosso lado carente, né, Delcineia? Nessa carência que a gente tem muitas vezes, que a gente vai usar as redes sociais para que elas, de alguma forma, tragam essa sensação de sermos acolhidos, né? É uma grande ilusão, pessoal. A gente precisa começar a viver mais o que é real, precisa começar a interagir mais de uma forma real. A gente hoje vê nas redes sociais uma relação mais superficial. Eu mostro para vocês só que o Marcos de camisa, eu mostro para vocês o Marcos de barba feita, o de cabelo cortado, né? Eu não mostro para vocês o Marcos que às vezes está de camiseta por aí, que ele está fazendo alguma coisa, que ele está aqui, ó, lavando o consultório, que ele está tudo sujo, suado. Eu não mostro para vocês o Marcos que não fez barba num dia, no outro dia já está grande. Eu não mostro isso para vocês. Então, essa é a nossa realidade. A gente vai vivendo coisas mais superficiais, a gente vai vendo isso nas redes sociais achando que é aquela realidade. E aí a gente começa nos conflitos da distorção da nossa forma de viver. A gente precisa, pessoal, cada vez mais olhar pra gente, viver coisas mais reais. O que vai trazendo também é uma grande dificuldade de nos relacionarmos. Já tem um bom tempo que a gente trabalha bastante online. Hoje eu trabalho 100% online, né? E o que acontece, pessoal? Essa forma de trabalhar online também vai trazendo pra gente uma dinâmica diferente de nos relacionarmos com as outras pessoas, né? Então, a gente precisa também entender como é que a gente está se relacionando, como é que a gente está conversando. Em casa, por exemplo, será que eu consigo conversar com as pessoas que estão lá? Ou será que eu estou conversando por WhatsApp? Será que eu estou conversando por mensagem, porque eu não consigo falar aquilo que eu devo falar? Às vezes as pessoas também não conseguem escutar. Então é preferível conversar por mensagem, por texto, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados. Como é que a gente está vivendo as nossas relações? Será que a gente está olhando para as outras pessoas? Será que a gente está olhando para quem está na nossa frente? Será que a gente está compartilhando a vida de fato? E a gente precisa aprender a viver mais numa certa solitude. A gente precisa começar a refletir mais sobre nós, que é uma coisa que a gente nem sempre faz. A gente precisa pensar mais sobre a nossa forma de viver. Quem eu sou? Muitas vezes a gente vai usar as redes sociais para isso. Eu não vou ficar pensando em quem eu sou. Vou usar aqui meu tempo para ver meus reels engraçadinhos aqui. Então, a gente precisa pensar, pessoal. Carvalho traz o seguinte, tem até um ponto para trazer sobre isso, Carvalho. Mas também pode ser produção de reconhecimento. Digo, produzir para mostrar aos outros ou a mim mesmo que a minha vida também é rica como a dos outros. É sempre esse fator, Carvalho, como a dos outros. Né? Por que será que eu quero isso? Também é rica como a dos outros. A gente entra no estágio do espelho de Lacan. Né? A gente reconhece o nosso próprio modo de viver, o nosso corpo. Mas também a gente começa depois um movimento de olhar para o outro, daquilo que o outro tem, daquilo que o outro faz, da forma como o outro vive. Então sempre tem essa sensação, né? Mostrar para os outros que eu também tenho. Qual é essa necessidade? Mais uma vez, eu estou precisando que o outro valide a minha existência. E é aí que mora o perigo, pessoal. É quando eu preciso que o outro valide a minha existência. Quando o outro valida a minha forma de ser. Quando o outro me diz se eu estou certo ou se eu estou errado. As pessoas falam muito hoje sobre liberdade de expressão, mas elas não estão percebendo que elas estão cada vez mais presas em opiniões. O medo da crítica do outro. Eu sou livre para expressar desde que eu entenda que as pessoas estão concordando comigo. Né? Aquele medo imenso de ser cancelado. Né? Então eu preciso mesmo pensar, pessoal, qual é a utilidade das redes sociais para mim. É interessante observar o seguinte. Nós tivemos a perda do Silvio Santos, né, um dos maiores comunicadores, se não o maior comunicador do Brasil, um dos maiores, né, tem muita gente boa aí também da área da comunicação. E esses dias eu estava pensando, como eu venho acompanhando, eu gostei muito do Silvio, da forma como ele fazia a comunicação dele, né? E sempre foi uma pessoa que eu admirei. E aí esses dias eu estava vendo as publicações, os vídeos e tudo mais. Aí, Carvalho, vem muito nisso que você está falando, por isso que eu falei que tem uma conexão aí. Eu estava percebendo, pessoal, o que as pessoas estão fazendo hoje. Elas estão escrevendo um texto, elas entram numa inteligência artificial, elas colocam com a voz do Silvio,
Depois elas montam um vídeo com fotos do Silvio e coloca aquela voz que não é do Silvio com um texto que não é do Silvio e as pessoas curtem. Ah, o Silvio tal, falou isso, falou aquilo, tal e tudo mais. Olha que bonito isso. Então as pessoas elas vão criando uma falsa sensação de que aquilo que elas estão fazendo está certo. Tá? A gente precisa tomar cuidado com isso, pessoal. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês estão vendo nas redes sociais. Procurem coisas mais verdadeiras, mesmo que seja no mundo virtual. Procurem coisas mais exatas. Eu percebi isso, eu acompanho inteligência artificial, o Fabrício lá da EPC, a gente sempre conversa sobre isso. E, assim, hoje é muito fácil fazer isso. Não acreditem em qualquer coisa que vocês veem. Muito cuidado com essa distorção da realidade de vocês, de achar que isso é isso. Não é, pessoal. A gente precisa sempre cuidar da nossa saúde mental. Muito cuidado com essas distorções, muito cuidado com essas ideias, a gente não sabe. Pode ser que ele disse, pode ser que não. Como bom psicanalista, vamos nos dar o direito à dúvida, né, daquilo que a gente acha que é certeza. Então, é muito fácil de fazer isso hoje. É muito fácil de criar um vídeo aqui e vocês acharem que aquilo é real. É muito fácil isso. Então, a gente precisa sempre pensar, será que isso tem um fundo de verdade? Buscar a verdade das coisas é isso, pessoal. Tá? É buscar a veracidade das coisas. A Bruna traz o seguinte, o silêncio é algo cada vez mais incômodo diante de tanto estímulo, mas tão necessário, e é necessário. Olha, eu sugiro a vocês, tá? Eu sugiro a vocês que vocês tenham um momento do dia de vocês, que vocês se desconectam de tudo. Tá? Às vezes eu vou almoçar, eu saio do consultório, eu vou almoçar, eu não levo o celular, eu deixo o celular aqui, eu prefiro ir com os meus pensamentos, com os meus botões aí, para eu poder pensar nas minhas coisas, para eu poder também silenciar a minha mente, sair aí das redes sociais, porque trabalho online, então é todo dia usando rede social. Então é sair, sabe? Às vezes eu tenho um momento de descanso, eu paro, eu desligo tudo, não atendo o celular, não vejo mensagem, não vejo nada, eu me desconecto. Pessoal, se a gente faz isso 5 minutos por dia, 5 minutos de 24 horas, vão ter 23 horas e 55 minutos para você fazer todas as outras coisas, inclusive dormir, se der para dormir. Então, a gente precisa muitas vezes parar e entrar num certo silêncio e pensar na gente. A gente não está mais fazendo isso. A gente está muito preocupado com aquilo que está sendo externo. A gente está cada vez mais saindo de uma ideia interna, de uma introspecção que é muito importante. Que é muito importante a gente refletir sobre a gente, pessoal. A Maria Eugênia traz o seguinte, né? A era dos relacionamentos líquidos. E olha, eu vou até adiantar um pouquinho que nós já não estamos mais nos relacionamentos líquidos, pessoal. Já existem alguns autores, né, falando de relacionamentos gasosos, que eles evaporam, eles não param, não tem forma, não tem consistência. Ainda o líquido tem uma certa consistência. Infelizmente, nós estamos perdendo isso e os relacionamentos estão se tornando mais gasosos, pessoal. Então a gente precisa pensar nisso no contexto das redes sociais. Será que eu estou vivendo uma realidade mesmo? Ou será que eu estou vivendo uma ideia distorcida dessa realidade? Será que eu estou fantasiando aquilo que eu acho que deve ser? Será que eu estou fantasiando aquilo que eu estou vendo? Porque a rede social vai mostrar para você aquilo que mais te agrada, aquilo que você mais pesquisa, aquilo que você vai mostrando para ela que você quer. Tá? Então, como a Maria Eugênia trouxe, né, realmente, né, cara, é um tema importante para a gente discutir, mas como a Maria Eugênia trouxe aqui, conversando enquanto olha o WhatsApp. Pessoal, teve um amigo meu uma vez que ele estava falando, já disse isso em outros momentos, né? Teve um amigo meu uma vez que ele estava falando que ele estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Como as pessoas estão rindo hoje. E às vezes a gente vê isso, podem perceber em vocês. Por exemplo, recebeu pelo WhatsApp uma piada. E aí você responde lá, kkkkkk, mas perceba se você riu realmente. Perceba se aquilo foi engraçado. Não estou falando daquela coisa assim, eu vou colocar um kkk aqui por conveniência, para a pessoa sentir que eu achei engraçado. Isso também é uma grande ilusão, tá? Seja verdadeiro. Tá? E senão você vai continuar recebendo esse tipo de piada, aí a escolha é sua. Mas comece a perceber se você está rindo de verdade. Porque até o rir está saindo, né? Até o rir de verdade está fugindo de um contexto, a gente está transformando isso em emoji. A gente está transformando isso em figuras.
em stickers? Será que a gente realmente está vivendo uma realidade? Será que a gente precisa pensar mais nisso, naquilo que é real para nós? Né? A Karen traz muitos fazendo das redes sociais os seus divãs, exatamente, né? Ali aquele momento de compartilhar, achando que na verdade vai receber uma resposta. A gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Né? A gente precisa ter uma certa ressalva daquilo que a gente está compartilhando, daquilo que a gente está trazendo, daquilo que a gente está discutindo. Por isso que muitas vezes a gente precisa parar e pensar, o que será que eu estou fazendo? Né? A internet também tem lugar de julgamentos hoje, um grande tribunal onde também as comparações e o desejo de atingir as expectativas dos outros causa frustração. E a causa mesmo, as pessoas elas estão com uma grande dificuldade de, muitas vezes, se posicionar. E elas vão pegando informação aqui, pegando informação lá, e elas vão moldando a sua realidade. Não podemos mais ter esse olhar, né? Até mesmo de julgar, pessoal. Quando eu estou julgando alguém, na verdade eu estou, né, falando muito mais de mim do que da outra pessoa. Então eu preciso ter um certo cuidado com aquilo que eu posiciono, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu estou vivendo nas minhas redes sociais, né? Lisli, que prazer imenso ter você aqui. Talvez um tema aí para a gente discutir aí, tá? Em breve, tá? Então, pessoal, é exatamente isso. Né? Tem aqui psi com um efeito saudavelmente. Né? Então, muitas vezes pode acontecer essa distorção da realidade. Quando a gente acredita em qualquer coisa que a gente vê nas redes sociais, a gente vai treinando o algoritmo para mostrar para a gente aquilo que a gente quer ver. Né? E a gente precisa, de fato, entender como é que eu estou usando, para que eu estou usando, qual é o meu intuito. Eu só consigo fazer isso realmente quando eu paro, pessoal. Quando eu começo a olhar para mim, quando eu começo a me perceber. O que eu estou buscando? Eu estou buscando um lugar de aprovação? Eu estou buscando um lugar em que as pessoas elas me acolhem? Eu estou usando a minha rede social como um divã? Há uns tempos atrás houve uma discussão, né? Até lembrei agora, Lisli. Houve uma discussão, assim, como que as pessoas estão utilizando a inteligência artificial para poder resolver seus conflitos? Pessoal, existe uma grande diferença nisso. A inteligência artificial ela é uma ferramenta poderosíssima. Eu uso no meu dia a dia porque ela realmente ajuda em muitas coisas. Para quem sabe utilizar, tem um valor tremendo. Eu não tenho essa capacidade que muitos têm hoje em dia de usar as redes sociais, aliás, a inteligência artificial, né? Nem as redes sociais, eu também tenho o meu lado prático aqui no meu dia a dia, mas utilizar as inteligências artificiais para poder desenvolver projetos, ideias e tudo mais, isso é ótimo. Agora, utilizar as redes sociais para poder resolver nossos conflitos psíquicos, ainda falta um grande elemento aí, que é a interação humana, né, que é o olhar humano, que é o nosso, por exemplo, na psicanálise, a transferência ela tem que se dar com alguém, pessoal, mesmo que seja no virtual, ela tem que acontecer com alguém que nos conta alguma coisa, é uma comunicação de inconsciente para inconsciente, a psicanálise é isso, é essa troca que existe, por isso que muitas vezes a gente até fala assim, permanecer muito tempo com o mesmo analista nem sempre é bom, a gente precisa ter outras provocações, outras formas de pensar, e a gente vai se moldando. Então eu posso passar um tempão com o meu analista e pode chegar um tempo que eu falo assim, acho que eu vou mudar hoje, acho que eu vou buscar uma outra pessoa. Aí vem aquela coisa, mas eu vou começar toda a minha história. Você não está começando a sua história, você está dando continuidade com novos conflitos. Né? Então a gente precisa sempre refletir, pessoal, como é que a gente está usando as redes sociais, como é que a gente está se posicionando, e é um exercício diário. Né? Pessoal, quanto mais a gente percebe assim como a gente está olhando para a gente mesmo, mais a gente também vai entendendo o quanto a gente precisa se conhecer, o quanto a gente precisa se perceber. As redes sociais hoje em dia elas trazem muita ansiedade. Às vezes a gente acha que a gente não está mais adequado para determinadas situações, que a gente não está mais seguindo o que as pessoas estão colocando. A gente vai vestindo personagens, né? A gente vai se apegando demais e a gente realmente precisa se desapegar, se desconectar, soltar a mão do celular. Às vezes a gente tem aquela preocupação, será que eu esqueci em algum lugar? Né? Às vezes a gente tem uma pressão imensa porque eu preciso ser perfeito, senão as pessoas não vão gostar de mim. Tudo isso, pessoal, são coisas que a gente precisa pensar realmente. O que eu tenho feito nisso? Né? O que eu quero que as pessoas vejam de mim
Mas na verdade eu preciso pensar, o que eu estou buscando com isso que eu quero que as pessoas vejam de mim? Eu quero que as pessoas vejam o meu lado bonzinho? Eu vou postar um monte de coisa boa, as pessoas vão achar que eu sou bonzinho. A gente tem um lado ruim também, né? Ninguém fica postando aqui os piti que a gente dá na vida, né? Ninguém fica postando aqui os conflitos que a gente tem. Por quê? Porque isso é passível de desaprovação. Então a gente precisa realmente começar a refletir, né? Começar a pensar como que a gente pode viver melhor, né? Como que a gente pode viver diferente. As redes sociais, elas também estão muito conectadas hoje com uma sensação de depressão por conta das comparações que a gente faz e de perceber que a gente não atinge uma certa perfeição. Às vezes a gente acha que a gente deve atingir. Então são cuidados que a gente tem, são autocuidados, né? Vamos dizer assim, são percepções sobre nós. E a gente sempre precisa ter um uso consciente, pessoal. Usar conscientemente não é exatamente, vou usar certinho agora, tá? Mas é saber por que eu estou usando, né? A gente tem aquele nível assim, né, de conhecimento, sabedoria. Eu posso conhecer alguma coisa, mas se eu não souber usar, eu posso me envolver com essa coisa e não adianta nada eu ter conhecimento. Eu posso ter uma Ferrari, mas se eu não souber dirigir, não adianta eu ter uma Ferrari. Então, a gente precisa sempre pensar na gente. O que a gente está fazendo, como que a gente está lidando com isso, né? E pensar o seguinte, nas redes sociais, entre o que mostramos e o que realmente somos, pessoal, há uma grande lacuna que a gente precisa pensar, né? O que nós mostramos e quem nós realmente somos. E às vezes a gente precisa aprender a dar abertura, dar um espaço a nós mesmos, para que a gente possa viver uma vida mais calma. Tá um agito, tá uma necessidade de perfeição, uma necessidade que as pessoas gostem de mim, uma necessidade que as pessoas me aprovem. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso, a gente precisa se cuidar mais. Às vezes a gente precisa se desconectar das coisas. A gente só consegue olhar para dentro quando a gente para de viver essas coisas de fora, né? Senão a gente não consegue. Certo, pessoal? Espero ter trazido uma reflexão, um pensamento, um momento para a gente poder refletir, né? E o Carvalho trouxe o seguinte, pior, eu posso ter uma Ferrari, mas se minha família tiver 5 pessoas, isso não resolve muita coisa. Verdade, Carvalho, bem pensado. Isso não vai resolver nada, né? Então a gente precisa sempre refletir sobre isso. O que a gente está fazendo, como é que a gente está usando, né? Como é que a gente está se envolvendo com as redes sociais. Pessoal, não tem problema nenhum a gente utilizar as redes sociais. É justamente isso que a Karen coloca agora. Ter um discernimento para fazer essas escolhas. Escolher o que agrega e aquilo que não me traz nenhum ganho. Depende muito do que eu quero, né? E eu preciso entender o que eu quero, eu preciso entender o que eu gosto, o que eu quero seguir na minha vida. Para isso eu preciso olhar para mim, pessoal. Preciso sair um pouquinho dessa ideia de que as pessoas me aprovam. As pessoas não precisam me aprovar. Eu preciso me aprovar em primeiro lugar, né? Sou eu em primeiro lugar. Não é uma postura narcísica, não é numa postura egoísta. A gente até falou de egoísmo há uns tempos atrás. Mas se eu não pensar em mim, pessoal, não adianta eu ficar querendo que as pessoas pensem, tá? Se eu não refletir sobre quem eu sou, sobre o que eu estou fazendo na minha vida, não adianta eu ficar esperando que as pessoas reconheçam isso, tá? Isso é carência, isso é coisa da minha infantilidade. Eu preciso olhar para isso e sair desse lugar. Eu preciso viver da forma que eu sou, bancar o meu desejo, olhar para mim e me reconhecer. Antes de qualquer outro tipo de reconhecimento, se você não se reconhece, isso sempre vai ficar falho, tá? Importante pensar sobre isso, pessoal. Que bom conversar com vocês. Ontem não foi possível fazer live, não deu tempo, tinha atendimento de manhã, eu avisei vocês. A hora que dá eu entro aqui e a gente conversa, né? E que bom que hoje foi possível. E vamos em frente, tá bom? Um ótimo dia para vocês, que tenha trazido algumas reflexões, que tenha trazido uma forma de pensar. Isso aqui é um raciocínio, né? É lógico que não é o único, tem muitas pessoas que têm pensamentos muito diferentes e isso está tudo bem, né? Isso é parte do nosso dia a dia. Não estou aqui para agradar todo mundo, não. Estou aqui para, às vezes, compartilhar e trazer pensamentos. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.